Meu nome é Kelly, como o irmão apresentou, sou esposa do Rubens Cardoso. Sou casada há quase 10 anos, namorei 4 anos e meio. Estou com ele, graças a Deus, antes dele ser jogador de futebol. E a gente mora no mesmo bairro, 3 ruas de diferença. E hoje eu fui convidada para trazer meu testemunho. Então os irmãos não se assustem. Mas é a história da minha vida sem acrescentar nenhuma vírgula. Eu vou tirar algumas, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas antes disso, eu gostaria que vocês pudessem estar orando comigo, né, me abençoando, para que tudo que eu venha falar seja para edificação da vida de vocês, para louvor e glória do Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça aqui nesta noite. Amém. Pai querido e Pai amado, Senhor, me coloco diante de Ti, Senhor. Chegou a hora mais importante, Senhor, da noite. Nós Te louvamos, Te adoramos, Pai. Te adornamos. Cremos que o nosso louvor chegou até o Seu trono de graça. Mas agora, Pai, invoco o Seu nome, Pai. Clamo por Ti, para que o Senhor me capacite nesta noite, Pai. Coloca as Suas palavras em minha boca, Pai. Me traga à memória tudo o que for preciso falar nessa noite, Pai. E apaga tudo aquilo que não for necessário eu falar, Deus. No nome de Jesus, tudo que for falado aqui seja para a glória e honra do Seu nome. Pedimos, Pai, que possa haver transformação, que pode haver, Senhor, no nome de Jesus, Pai, mudança de vida. E que hoje, Pai, possa acrescentar em nossas vidas tudo que o Senhor falar aqui nesta noite, Pai. No nome de Jesus, Te dou graça e peço que o Senhor venha estar me diminuindo e que o Teu Espírito seja engrandecido nesta noite para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Assim eu oro, amém. Amém. Pois eu estou convertida há 12 anos. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano, convencida. E eu ia à igreja e voltava, praticava as mesmas coisas. E o que me fez, assim, tomar uma decisão foi quando eu assisti um filme, Deixados para Trás. E esse filme conta a história de quem fica e não de quem vai. Quem vai a gente nem precisa ver, vai estar rindo, vai estar dançando, vai estar feliz ao lado do Pai. Agora quem ficar vai ser um problema. E eu me peguei pensando, se Jesus voltar eu vou ficar. Ah, mas eu não quero ficar não. E aquilo me deu um grande medo. E aí eu comecei a meditar o que eu estava fazendo, né, e o que eu precisava mudar para que eu pudesse também ir para o céu. Se Jesus voltasse, para mim não ficar. E foi através desse filme que realmente eu tomei uma posição, não de convencida, mas de convertida. Mas para chegar nisso tudo, eu tive uma trajetória. Eu venho de famílias denominadas católicas, e só que um momento da vida do meu pai, ele se entregou ao espiritismo. E quando ele se entregou ao espiritismo, ele obviamente colocou toda a nossa família também no espiritismo. E quando a gente é criança, a gente obedece os pais. Por isso que é muito forte e muito sério o versículo na Bíblia, quando Deus diz, ensina o caminho que o teu filho deve andar. Porque quando ele for grande, quando ele for mais velho, ele saberá para onde voltar. E ali meu pai me ensinou em caminhos tortos, ele não sabia que estava enganado. Mas é ali que ele me ensinou. E eu tenho mais 2 irmãos, e todos 3 foi criado no espiritismo, só o mais novo que não, que ele ficou só um pedacinho. E aí começa. Meu pai, para se vingar da minha avó, que também era macumbeira, minha avó mexia com banda, ele achava que não arrumava emprego por culpa da minha avó. E ele, para dar o troco, ele entrou no espiritismo também. E quantas vezes a gente, por vingança, para mostrar para as pessoas que a gente não é daquela maneira, ou que a gente não é aquilo que elas estão dizendo, a gente se propõe a fazer uma coisa que nós não somos. E quando a gente olha para trás, a gente, puxa vida, eu não sou de fazer isso, por que eu fiz? Então, muitas das vezes, a maioria, a gente nem percebe. E é aí que está o perigo. Porque quando a gente não percebe, a gente não se arrepende. E quando não há arrependimento, a gente vai aprofundando mais ainda. Sei que meu pai foi aprofundando até ele virar pai de santo. E tem 3 escalas. Tem a 1, a 2 e a 13. Meu pai chegou na 3ª escala. Então, a gente vivia de uma forma muito difícil dentro de casa.
A minha casa, eu vou ter que contar para vocês como era a minha casa. Porque vocês têm que saber, quando o inimigo ele nos aprisiona, o que ele quer da nossa vida. O que ele quer? Ele quer, a Bíblia nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso mesmo. Aos pouquinhos ele vai te jogando na lama, aos pouquinhos ele vai assim te jogando para baixo, vai tirando o que você tem, ele dá com uma mão e rouba com duas. E a gente comprou, meu pai comprou uma casa e ele simplesmente colocou essa casa no chão. Porque ele disse que ali um dia minha mãe tinha namorado um outro homem, um namorado de infância. E olha as coisas que o inimigo põe na cabeça de um homem. Ele tem a coragem de pôr uma casa no chão, porque simplesmente ali a sua mulher beijou um homem quando ela tinha 16 anos, um rapaz. E meu pai pôs toda a casa no chão. E aí ele começou a erguer essa casa. Só que como tudo que o inimigo faz, ele não deixa terminar. Nossa casa ficou inacabada. A minha casa, ela chovia tanto dentro, que eu não sabia se ela chovia mais dentro do que fora. Aí as minhas amiguinhas iam em casa e falavam assim, nossa, mas aqui chove mais dentro do que fora, né? E aí eu ficava toda constrangida, não sabia o que dizer, morrendo de vergonha, mas era isso mesmo. Elas diziam que se tirasse a escória da minha casa caía. E realmente a minha casa tinha escórias, né? Tinha uma madeira aqui e um pilar de madeira segurando, para que ela não caísse. O meu banheiro, ele não tinha porta, gente. Já viu um banheiro sem porta? O meu banheiro não tinha porta. Ele tinha um lençol. E esse lençol, a gente furava com um preguinho e punha o lençol ali no preguinho para se manter fechado. Então, assim, não tinha privacidade nenhuma. A minha casa atrás tinha um feirante. E quem já viu feirante, alhos, cebolas, essas coisas chamam muito ratos, esses animais. E os ratos do vizinho queriam pular para dentro da minha casa. Então a gente vivia tampando os buracos das paredes, mas mesmo assim eles entravam. Pra mim te dizer, minha mãe uma vez chegou a gente a matar 8 ratinhos numa noite, numa madrugada. Não vou nem dizer o dia, né? E eles começam a ser indesejáveis de tal forma que eles te afrontam. Eles vêm até a portinha, olham para sua cara, fazem e voltam para casa. Os ratinhos lá de casa eram domesticados, eles não tinham medo. Eles entravam, faziam carinho e voltavam. E eles sempre vinham quando tinha alguém em casa. Era um desaforado, e eu morrendo de vergonha. E esses ratinhos viveram ali com a gente muito tempo. Eu não tinha uma cama só para mim, eu tinha uma cama que eu dividia com o meu irmão. Essa era a situação. De repente, meu pai prosperava. Meu pai era supervisor geral de turismo. Ao mesmo tempo que ele era todo elegante, andava com seus ternos maravilhosos, os seus 13 pares de sapatos, a gente vivia numa miséria completa. E aí, quando ele saía para trabalhar, ele voltava com os bolsos tão cheio, que dentro da minha casa tinha 17 caixas de refrigerante cheias. E mais de 35 de cervejas cheias. Então assim era em casa. E de repente não tinha nada. Vivia 1 mês de fartura e 2 meses de miséria. 1 mês de fartura e mais 1 ano de miséria. Era assim que nós vivíamos. Só que a casa a gente nunca conseguia pôr para cima. A gente nunca conseguia terminar a casa. Na minha rua, na rua onde eu morava, eu era conhecida como a filha do macumbeiro. Eu andava lá, vai a filha do macumbeiro. Lá vai a filha do macumbeiro. E as minhas vizinhas, para você ver como a criança, nós, diz a Bíblia, somos inclinados ao pecado. Então, desde pequeno, nós já começamos a fazer essas coisas. Começamos a apontar o dedo, começamos a discriminar. Por isso que nós cantamos isso, para Deus dar esse novo coração. Porque é Deus que faz. Porque por nós mesmos, por nós, eu, Kelly, carne, não tenho nada para oferecer a vocês. Eu, Kelly, carne, acabo magoando e fazendo as coisas. Mas eu, Kelly, serva do Deus Altíssimo, tenho muito a ser usada por Deus. E assim eu digo de vocês. Vocês, servo do Deus Altíssimo, é um canal de bênção. E ali, na nossa casa, vivendo tudo desse jeito, minhas vizinhas falando, filha de macumbeira, e todas eram crentes, todas eram evangélicas. E aí que eu acho engraçado. Elas não pregavam para mim. Os pais delas não pregavam para o meu pai. Eles apontavam o dedo. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. Como você tem se portado? Como você tem sido lá fora?
Você tem sido o que aponta o dedo ou você tem sido o que é apontado o dedo? E o Senhor não quer que a gente aponte o dedo. O Senhor quer que nós ajudemos as pessoas que estão aos nossos lados. Sabe, um dia alguém me ajudou. E essa pessoa que me ajudou, ela tinha 9 anos de idade. Muitas coisas que nós com 20, com 30, 40, 60 anos não fazemos, uma criança vai e faz. Se a gente ensinar ela como deve, ela vai e faz. Porque ela tem um coração puro. E ali, quando eu passei tudo isso na minha casa, os meus vizinhos me acusavam, tudo. Tinha uma menina de 9 anos. Na verdade, 9 tinha eu, ela tinha 8. Ela falou um dia, vamos comigo na escola dominical. Eu, mas o que é isso? E fui com ela até a escola dominical. E chegando lá, eu nunca mais esqueci dessa palavra. Estava sendo pregado sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por isso que eu gosto muito de Davi. É um homem que pecou como eu e como você. Mas é o único que diz a palavra de Deus que tinha um coração segundo dele. E foi essa palavra que eu ouvi pela primeira vez. Por isso que eu tenho um grande afeto por essa palavra. E ali a professora explicava que Davi derrotou um gigante. Que Davi era pequeno, frágil, magro, sardento. Ninguém dava nada por ele. Mas Deus o usou e matou um gigante, ao qual os guerreiros, ao qual o rei Salomão, que era acostumado a ter grandes guerras, não conseguiu. E ali levantou um profeta chamado Samuel, que pegou esse menininho e ungiu ele rei, para que um dia ele fosse rei. Mas por enquanto ele era um rapaz, franzino, magrelo, raquítico, a qual ninguém dava nada por ele. Eu quero te dizer algo nesta noite. Deus dá muita coisa por ti. Não se importe com o que as pessoas digam ao seu respeito. Existe alguém lá no céu. Existe alguém que cuida de você. Existe alguém que tem uma perspectiva enorme sobre a sua vida. Existe alguém que está esperando algo de você. Sabia que Jesus conta contigo? Ele conta com você. Basta a gente se disponibilizar. Um dia eu me disponibilizei. E hoje o Senhor quer que vocês se disponibilizam. Às vezes a gente acha que está fazendo muito para Deus. E o muito que nós fazemos é nada. Porque a palavra de Deus diz que Ele só voltará quando todos ouvirem do amor de Cristo. E muitas pessoas ainda não ouviram. E eu me coloquei no lugar desse menino. Eu me colocava dentro da minha casa e eu via aqueles demônios como os gigantes. Porque quem conviveu, quem já foi no espiritismo sabe como eles são. Eles mandam, eles ordenam e a gente obedece. A gente não cabe mas, se, pois. Isso a gente fala para Deus. Às vezes a gente é tão rebelde que a gente, mas Senhor, sim Senhor. Mas para os demônios não. Para os demônios a gente cala, obedece e não fala nada. E essa era a minha vida. E eu me coloquei ali diante de Davi. Falei assim, poxa vida, eu vou ser como Davi. Nossa, eu sou o próprio Davi, tinha 9 anos. Eu vou derrotar o Golias, vou sair daqui, sair da igreja me achando a própria Davi. Forte, né, magrinha, mas porém forte. E ela contou que Davi derrotou Golias com uma pedrinha. E eu fiquei imaginando isso a noite inteira. Como eu vou derrotar esse Golias com uma pedrinha? Chegou no domingo seguinte, eu voltei àquela escola bíblica dominical. No domingo seguinte, eu fui de novo. Quando fui pela terceira vez, o Espírito manifestou lá em casa através do meu pai. E ele disse para mim que a minha família não recebia umas bênçãos. Ele usou essa palavra, por causa de mim. E ali eu fiquei toda constrangida. Como minha família não recebe as bênçãos por causa de mim? E ele falou, é porque você tem ido num lugar que Deus não está lá. Ele se denominava anjo de luz. Então ele nos enganava. Eles não são anjos de luz, eles não têm contato com Deus, coisa nenhuma. Ele é apenas uma parte daquele 1/3 que foi expulso do céu junto com Satanás. Realmente ele não mentiu por completo. Ele foi um dia um anjo, só não é de luz mais. E aí eu fiquei, não vou voltar mais. Só que a minha sede era tão grande de voltar naquela igreja. Eu queria tanto fazer parte daquele amor grande que tinha naquela igreja. Eu queria tanto fazer algo para o Senhor tocou. Meu amado, quando a gente abre o coração, o Senhor entra. Ele não vê porta, Ele não vê janela, o Senhor não vê cortina, Ele entra e faz morada de uma maneira que Ele muda toda a nossa vida. O problema é a gente se disponibilizar, abrir esse coração. Se a gente abrir, Ele entra. E eu, uma criança, tinha aberto.
Então por isso que chegava nos domingos eu queria ir. Só que chegou no outro domingo, ele proibiu. E ele falou para mim que se eu fosse, né, que eu fosse numa igreja católica. E eu falei para ele, mas eu não gosto daquela igreja. Ele vai lá na igreja São Judas. E eu falei, mas eu não gosto da São Judas. E a primeira vez que eu disse para ele que eu não gostava de algo, morrendo de medo. Imagina uma criança de 9 anos falando para um espírito manifestado, no qual era muito bravo, que não queria ir naquela igreja. E aí ele falou para mim, então vai em outra igreja. E me mostrou qual igreja eu deveria ir. Só que chegou no outro domingo, que não era para mim ir mais, porque eu não gostava daquela igreja, eu não me contive. E fui de novo. E quando eu fui de novo, eu tive uma grande surpresa quando eu cheguei na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, meu pai já estava manifesto, estava muito bravo. E o nome do demônio que ele estava naquele dia era o Zé Pilintra. E ele estava com aquele Zé Pilintra e ele falou para mim que se eu fosse de novo e pisasse numa igreja, aí manifestou um demônio chamado Sete Capa Preta. E esse demônio, ele é tão, dizia que era tão anjo de luz, para você ver como a gente é cego. O inimigo nos cega, ele tira a nossa visão, ele coloca escama nos nossos olhos para que a gente não possa enxergar. Quando ele aparecia no incorporado no meu pai, ele mandava apagar a luz. E eu ficava, mas se ele é anjo de luz, por que tem que apagar a luz? Então eu ficava meditando nisso. E quando eu cheguei dessa vez, o Zé Pilintra já estava me esperando. E aí, quando eu cheguei na cozinha, ele falou para mim, já o Sete Capa Preta, que se eu voltasse para a igreja, ele ia matar minha mãe e os meus irmãos. E meu amado, ele só não tem o poder de tocar na sua vida e na minha. Tem pessoas que acham assim, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho, nossa, eu não desejo mal, não mato, não roubo. Isso não é relevante. O que é relevante é se você é um pecador arrependido e está debaixo da mão de Deus. Isso é relevante. Quando nós somos pecadores arrependidos, a mão de Deus vem aqui sobre as nossas vidas e nos cobre de tal maneira que nada pode nos atingir. É como se tivesse um campo de força que bate e volta. A palavra de Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingido. A palavra de Deus diz, sobre a minha vida não vale encantamento. Hoje eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Sobre a tua vida não vale encantamento. Diga isso para o seu irmão. Sobre a tua vida não vale encantamento. A palavra de Deus diz que a inveja, ela é como podridão nos ossos. A inveja de maneira ruim, profetizada desse jeito, ela é como uma macumba. Porque você imagina, podridão nos ossos não tem cura. Podridão nos ossos, não vai você chegar lá no médico, tome esse remedinho que vai passar. Então a inveja é como se fosse uma macumba. E às vezes tem pessoas fazendo coisas para você, e você vê que sua vida não dá certo, ou em tal área não dá certo, e você não sabe por quê. Aí você fala, mas eu não faço mal para ninguém. É isso que eu estou te dizendo. Se você estiver na mão de Deus hoje Deus coloca os anjos ao teu redor, hoje Deus coloca a sua mão sobre você, sobre a minha vida. E quando nós estamos nessa posição, nada pode nos atingir, nada pode nos tocar. A inveja volta, a macumba volta, a magia negra volta, a feitiçaria volta, tudo volta para trás. Porque em nós não podemos ser tocados, porque somos protegidos do Senhor. Amém. E era isso que acontecia. Quando ele chegava no meu irmão e nos meus irmãos e na minha mãe, falava que ia matar eles, a gente não tinha essa cobertura, porque não servíamos ao Senhor, servíamos a Ele, então estávamos nas mãos dele. E ele pegava e começava a cutucar meu irmão, porque meus irmãos começavam a se debater na cama. E aí eu olhava meus irmãos, eu sou a mais velha, sempre cuidei deles, eu cozinho, passo desde os meus 9 anos de idade, que eu cuidava da minha casa. Então, eu me sentia praticamente a zeladora dos meus irmãos. Meu irmão mais novo nasceu e eu tomava conta. Então, eu fiquei apavorado. Falei, pronto, vai matar meus irmãos. O meu irmão mais novo, o do meio, teve até lepra. Você acha que isso é só coisa da Bíblia? Meu amada, hoje ainda Satanás faz isso. Ele colocou lepra no meu irmão. A gente foi em hospital por hospital, vendo se tinha cura, passar remédio, ia no outro hospital e nada achava, os médicos não achavam. Ah, isso eu não sei o que é, mas parece com uma lepra. Aí em outro lugar, não, mas eu não sei o que é isso, mas parece com uma lepra. E um dia minha mãe
querendo sair da macumba. Por isso que ele colocou essa lepra no meu irmão. Quando a gente quer sair da mão deles, a gente entra por vontade própria. E quando a gente quer sair, ele não deixa. Ele gruda nos nossos pés, como Jacó lutou com aquele anjo. Ele é perseverante. Por isso, meu amado, que nós também temos que ser perseverantes. O reino do inferno, ele é totalmente organizado. Eles são mais organizados que nós, que somos servos de Deus. Nós, às vezes, vamos profetizar o amor de Deus, não fazemos um jejum, uma oração. Nós saímos de casa, nós não oramos. Senhor, abençoa o meu marido. Senhor, abençoa o meu filho. Nós não oramos, às vezes. E eles não, são totalmente organizados. E aí, ele não queria que minha mãe saísse da macumba e colocou essa doença no meu irmão. E ele falou para minha mãe, se você não sair, né, não sair da minha guarda, eu te retiro a doença. Claro, ele colocou, ele tira. E ele fez uma pomada, mandou a gente pegar as ervas. A gente foi até o matagal, pegou todas as ervas que iam. Eu lembro que ia mentruz, eu lembro que ia jojoba, eu lembro que ia aquela espada de São Jorge. A gente misturou tudo, fez uma paçoca com aquilo ali e passou. Era uma gororoba verde. E passamos essa gororoba verde no meu irmão, inteirinha. Ele passou quase 2 anos desse jeito. Não podia pôr roupa porque grudava na sua pele. Esse menino chorava, esse menino não comia. Esse menino era tão magro que meu pai não podia nem corrigir ele de tanta perebinha que ele tinha no corpo. Ele não chegou a se desmantelar, mas chegou a cair pedaços de pele das feridas. E aí quando a gente passou essas ervas, ele foi curado. Mas por quê? Ele colocou, então ele tem o poder de tirar. E eu quero te dizer isso nessa noite, meu amado. Satanás, ele não perdeu o poder, ele perdeu a glória. É diferente. A diferença é que nós temos um Deus mais poderoso que Satanás. Nós temos um Deus mais poderoso que o inimigo. Mas o inimigo não está de brincadeira. Ele quer destruir você, ele quer destruir o seu casamento. O casamento é o plano maior de Deus. Por isso que o inimigo visa tanto o casamento. Por isso que ele visa tanto os nossos jovens a casar com a pessoa errada. Porque casando com a pessoa errada, o ministério é afundado. Casando com a pessoa errada, a vida não é uma bênção. Casando com a pessoa errada, você não serve Jesus da maneira que ele te quer. Jesus te chamou para ser uma bênção. Jesus te chamou para fazer a diferença. Chega de sermos servos de Deus mornos. Tem pessoas que não querem largar o mundo porque não querem servir a Deus direito. E quando Deus nos chama, Ele fala, faz uma opção. Vem a mim e larga o mundo. Porque não dá para Ele nos servir, nos usar da maneira que Ele quer, se nós estivermos contaminados. Para isso Ele precisa nos limpar primeiro, tirar o que há de ruim. E se a gente estiver contaminado com as coisas mundanas, como a gente vai ser uma bênção? Como nós vamos produzir a palavra de Deus? Como nós vamos chegar por irmão? Meu irmão, cuida da sua esposa é uma bênção, né? Ser fiel a ela. Se eu estou traindo meu marido, o Senhor te chamou para ser separado. O Senhor te chamou para ser feliz. E para ser feliz a gente não precisa ser contaminado. Felizes somos nós que podemos andar lá no mundo e dizer não para o mundo. E chegar na presença de Deus e adorar o Deus Altíssimo. A pessoa que está no mundo, ela não consegue chegar e fazer um culto como nós fizemos agora. Não consegue chegar e adorar o Senhor como você fez nessa noite. Dançar para o Senhor, erguer as mãos. Meu amado, você conseguiu fazer isso livremente? Amém. É porque o Espírito Santo habita em ti. É porque você é um escolhido. Você conseguiu entrar nessa sala e adorar a Deus, a dançar para o Senhor. Meu amado, não é porque você nasceu com isso, porque é da tua carne, não. É porque o Espírito Santo entrou em você. É porque Deus enviou o Espírito Santo até você. É porque Ele te escolheu. É porque Ele te chamou. É porque Ele colocou uma graça a mais em você para te fazer um adorador. Sabe por quê? Satanás tem ira da tua vida e da minha vida. É porque ele era esse adorador. Era porque ele que adorava o Senhor. Era porque ele acordava a Deus. Ele entoava cânticos ao Senhor. E quando ele foi expulso do céu, isso ficou para mim e para você. Quando ele foi expulso do céu, ele perdeu o cargo de adorador. E esse cargo foi dado para mim e para você. Então quando o Satanás vê a gente adorando o Senhor, quando ele nos vê a gente pulando na presença de Deus, quando ele vê a gente chorando na presença do Senhor, ele fica irado. Porque isso que nós fazemos hoje foi um dia dele.
mas hoje é nosso porque foi nos confiado. E eu quero te dizer algo, meu amado. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus te trouxe aqui para saber quem é o inimigo da sua alma e da minha alma. Deus te trouxe aqui para te mostrar que o inimigo não está de brincadeira. Ele só quer que você se posicione. Ele só quer te dar as armas para saber lutar contra ele. Ele só quer que você se posicione de tal maneira que ele chega: filho meu, você não vai ser atingido e eu vou te mostrar como você tem que lutar. Nesse seu negócio, ele não pode pôr a mão, porque você vai jejuar por isso. Filha minha, no seu casamento, ele não pode tocar, porque foi eu que te dei esse varão, fui eu que te dei esse marido. Então, você vai orar sim para mim. Você vai impor a mão no seu marido toda manhã, não vai encostar nele, mas você vai dizer: Senhor, tu me deste esse marido, então eu quero ele do jeito que o Senhor me deu. Um marido carinhoso, um marido fiel, um marido amoroso, um marido servo de Deus. Hoje o Senhor está te trazendo aqui para mostrar para você que você pode vencer o inimigo da tua alma, que você é mais que vencedor, que você é vitorioso em Cristo Jesus, e sobre as nossas vidas ele não pode tocar, não pode encostar, ele pode se levantar, mas para cair. A palavra de Deus diz que ainda que caia, né, nós não ficaremos prostrados. Então, meu amado, quando a gente der um tropeço, você achar: mas Senhor, o Senhor não é mais comigo. Você lembre-se desse versículo: ainda que caiamos, nos prostramos, né? A gente não vai ficar ali jogado. Ainda que nós tropeçamos, nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos pega pela mão e nos coloca de pé na posição que devemos estar. Quando nós chegamos lá naquela casa, aquele demônio tudo ali, eu disse que eu não voltaria mais, porque eu fiquei com medo do meu irmão morrer mesmo, do meu outro irmão morrer. Mas chegou no domingo seguinte, eu não aguentei, eu fui de novo. E quando eu fui de novo, eu cheguei na minha casa, lá estava, eles têm uma hierarquia, como eu te disse, e nessa hierarquia são 7 Zé Pilintra, 7 Capa Preta, 7 Chucaveira, 7 Irê, 7 Cosme Damião, 7 de cada. E quando eles vêm à terra, não vem o primeiro e o segundo, não, esses fortão fica lá no inferno, que é o lugar deles. Vem o 7º, Malemar vem o 6º, e de vez em nunca vem o 5º. E nesse dia, pela primeira vez, isso nunca aconteceu, veio o primeiro. Se eu te disser que até pipi nas calças eu fiz, de medo eu fiz. Veio o primeiro, e ele disse para mim que se eu voltasse de novo naquele lugar, ele não me daria mais nenhuma chance, mataria os meus irmãos, e ele estava dando só mais uma chance, porque eu nasci para eles, eu ia ser consagrada a eles, e eu ia ser a sucessora do meu pai. Meu pai, eles chamavam de cavalo, porque quando eles descem, na época era descer, hoje eu descobri que é subir, né? Sobe do inferno. E eu achava que eles desciam. Então quando eu achei que eles subiam, né? Subiam do inferno, eles chamavam meu pai de cavalo. E até isso eles dão, nome de cavalo. E o Senhor não te chamou para ser cavalo. Cavalo é de Satanás. De Deus, nós somos príncipes e herdeiros do trono celestial. Deus nos ama tanto que Ele te chama por princesa e por príncipe, porque Ele é o rei dos reis. E de Satanás é cavalo. Olha como é a escravidão, olha como a gente é cego. E ali, Ele me colocou de joelhos, no milho, durante a manhã inteira, né? Eu cheguei às 11h30. Fiquei a tarde inteira, fiquei à noite, meus joelhos ficaram todos ensanguentados, em carne viva. E ali ficou 2 verrugas, um em cada joelho, para mim nunca mais esquecer da vida que eu tive, para mim nunca mais esquecer de onde o Senhor me tirou. E ali passou, mas eu não guardei, não esqueci essa palavra, eu guardei no meu coração. A palavra de Deus diz em Salmo 119, né? Guardai a palavra de Deus no teu coração, para não pecar contra o Deus Altíssimo. E eu guardei. A gente viveu essa vida e tal. Quando chegou com os meus 13 anos, tinha parado de ir para a igreja, né, óbvio. Com 13 anos, o meu pai tinha um roncó, né, que é onde a gente faz as macumbas, é onde tem os santos, que é aquela mesma imagem que tem lá no catolicismo. Me desculpem os católicos, né, não estou aferindo, né, a religião de vocês, eu estou contando somente a minha experiência. Eram as mesmas imagens que tinham naquele roncó. Eram as imagens que às vezes eu ia na igreja com a minha avó,
Então era a mesma imagem. E isso me causava confusão na cabeça. Eu falei, mas como essa imagem está aqui e como essa imagem está lá? E eu sempre tive essa dúvida, eu sempre fui muito curiosa. E a gente fazendo essas macumbas nesse roncó, um dia meu pai começou essa consagração em mim. Começou a cortar os meus braços, né, com uma faca, um canivete afiado, para começar a fazer aqueles pactos de sangue, para que no meu corpo pudesse descer essas entidades também, que hoje é subir. E aí começou o primeiro dia, o segundo, mas eu não gostava. Eu tinha vergonha. Eu não gostava, eu já tinha 13 anos, era praticamente uma mocinha de ir nas encruzilhadas e ter que ficar levando aqueles guitarras, levar as abóboras, levar os galos e de repente passar a noite inteira, né, nas encruzilhadas fazendo macumba. E de repente das 6h30, 7 horas da manhã as crianças começam a ir para a escola e eu ver de repente os meus amigos, ver as pessoas passando, eu tinha vontade de enfiar a cabeça dentro das abóboras. Eu morria de vontade de enfiar a cabeça dentro da abóbora para ninguém me ver. E aí a gente ia para cemitérios, a gente passava a noite. Por isso que eu gosto da sexta-feira. Eu amo a igreja que tem culto sexta-feira, porque sexta-feira é o dia que a gente para, né? A gente não, né? Alguns espíritas, algumas pessoas que ainda são cegas, elas param para adorar o inimigo, elas param para adorar os demônios, enganadas, mas param. E a gente podia parar para adorar o nome do Senhor. Por isso que eu amo a sexta-feira. Na nossa igreja a gente tem um culto de sexta-feira e o pastor pensou até em tirar. Eu, não, pastor, sexta-feira é o melhor dia, não pode. Sexta-feira é o dia da gente elevar nosso pensamento a Deus e lutar contra o inferno. Porque a sexta-feira foi feita para a glória do Senhor Jesus também. A sexta-feira não é banida da nossa semana, não. A sexta-feira está lá. E é para o Senhor, Ele que fez. E na sexta-feira a gente ia para o cemitério. E o engraçado, que hoje eu não sei como funciona, né? Glória a Deus, eu sou salva. Mas naquela época a gente ia nos túmulos. E a gente pegava aqueles ossos, a gente pegava aquelas caveiras. E os demônios diziam, nesse túmulo tu pode mexer. Nesse aqui você não pode não. Nesse aqui você pode mexer. Ah, nesse aqui, ó, é daquele cara lá de branco lá. E eu não entendia, mas que coisa é essa que não pode mexer? O cara não é o todo-poderoso? Por que não pode mexer nesse aqui? E ele, não, esse aqui não pode. Até que um dia que ele disse que era de um homem lá de branco. E eu vou saber quem é o homem de branco? Eu não entendia nada. E hoje eu sei, o túmulo, meu amado, que não pode mexer, é o nosso. Até depois de morto, meu amado, Deus não deixa que o inimigo toque na tua carne. Até depois de morto, quando a nossa alma, o nosso espírito não está mais lá, o Senhor vela pelo nosso corpo. Nem quando nós não estamos mais lá, o inimigo pode nos tocar. Essa é a aliança que Deus deu para nós. É essa fidelidade, é esse compromisso, que nós não seremos tocados. E nós pegávamos aquelas caveiras, fazia macumba dentro do crânio, que a pessoa fica louca. E macumba, meu amado, existe. Quantas pessoas chegaram dentro da minha casa pedindo, porque queria o marido daquela mulher, e pedia a ele, e nós fizemos macumba para eles, e as pessoas se separaram. Quantas pessoas pediram a falência de um comércio, e nós fizemos, e houve a falência do comércio. Então, meu amado, quando nós não estamos protegidos por Deus, isso pega. As pessoas acham que isso é conto de fadas, que isso é caronchinha, mas eu vivi lá dentro, eu sei que é real, isso não é brincadeira, isso está no reino espiritual, é isso que diz a Bíblia, que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas sim contra principados e potestades. Esses demônios ficam no reino entre os céus e a terra. Ele fica nos principados e potestades lutando e vendo como vai poder nos destruir. Eles se movimentam, eles não param um minuto. Nós dormimos, ele não dorme. Nós às vezes abaixamos nossa cabeça e cochilamos. O inimigo não cochila. Ele está a todo momento pensando em como vai destruir a tua casa, como vai destruir a tua família, como vai destruir o seu filho, como vai pôr ele nas drogas, sua filha na prostituição, como vai fazer ele 10 vezes repetir lá no vestibular, porque isso vai nos trazendo frustração. Quando nos traz frustração, a gente vira uma pessoa triste, amargurada, depressiva. E a primeira coisa que a gente faz é parar no lugar onde a gente está. E eu estava comentando isso hoje, a gente foi orar por uma irmã. Quando a gente para no lugar
e deixa de caminhar. Muitas coisas a gente perde na caminhada. Muitas coisas a gente vai perdendo na caminhada em direção ao alvo, em direção à nossa bênção. Às vezes a gente perde um amigo, às vezes a gente perde um bem, às vezes a gente perde um amigo mais íntimo, um primo, a gente perde uma mãe. Muita coisa a gente perde na caminhada. Mas quando a gente chega lá no alvo, o Senhor nos restitui. O Senhor nos abençoa de tal maneira que aquilo que Ele nos dá, a gente não perde mais. Só que quando a gente desiste, quando a gente para no meio da caminhada, aí a gente vai perdendo mais a nossa fé. A gente perde, né, a alegria, a gente perde a esperança e a gente começa a virar pessoas tristes, depressivas, pessoas dependentes, e a gente começa a parar ali. E quando a gente para, o que acontece? Com todo esse sentimento, a gente começa a ficar doente. Começa a ficar doente espiritual, e não sabe por que está acontecendo. É porque a gente está parado. O Senhor não te chamou para ser parado. O Senhor te chamou para ser um soldado. Soldado marcha, soldado caminha, soldado corre em direção ao alvo. Soldado não olha para o lado, soldado olha para frente. O Senhor não te chamou para olhar para as dificuldades. O Senhor não te chamou para olhar para aquilo que não está dando certo. O Senhor te chamou para quando vinham as tempestades da vida, quando o vento estiver contrário, quando o mar estiver agitado, para você seguir em direção ao alvo, para você andar por sobre o mar e andar em direção a Jesus. Porque quando a gente andar em direção a Jesus, a gente chega no destino, a gente chega no local da nossa bênção e a gente é coroado. O nosso marido é convertido, o nosso marido é modificado, o nosso filho deixa de ser rebelde, o nosso emprego é abençoado, sabe? Os nossos funcionários começam a render mais, a nossa casa para de dar prejuízo. Às vezes as nossas coisas andam dando prejuízo e a gente acostuma com aquilo. A gente começa a andar, mas é só isso, vou dar 100 reais aqui. Mas é só aquilo, vou dar mais 200 reais. E você não vê que as coisas estão dando errado porque você não está tomando uma posição. E hoje o Senhor está te chamando aqui para repreender isso na tua vida. Para repreender aquilo que está oculto e você não estava vendo. Para tirar as escamas dos teus olhos. Para chegar diante de ti e falar, toma posição porque eu estou entrando na tua vida para tirar a retaliação do meio do caminho. Quando chegou nesses 13 anos, no último dia de consagração, que eu não queria mais, aconteceu a pior e melhor coisa da minha vida. O meu pai, a quem eu amava muito, a única coisa que eu não gostava dele era a macumba, porque o resto a gente era muito unido. Eu peguei meu pai na cama com a melhor amiga da minha mãe. E ali eu pensei, acabou tudo pra mim. A pessoa que me ensinou tudo, que a mulher tem que casar virgem, que o casamento é certinho, né? A pessoa que me ensinou tudo, estava mentindo para mim, não era aquilo que ele era. E eu saí daquele quarto, irada, com uma raiva tão grande do meu pai, que parecia que o meu pai tinha me traído e não tinha traído a minha mãe. E eu saí daquele quarto com tanta ira, e ele estava ali com aquela mulher, e ele saiu atrás de mim. Quando ele saiu atrás de mim, já estava possesso. E aquele espírito, que foi o Zé Pilintra de novo, incorporou meu pai, me segurou pelas pernas, me colocou de ponta cabeça e disse que se eu contasse para minha mãe, ele estava indo até ela naquele momento e iria tirar a vida dela. E eu já tinha visto pessoas que serviam a ele com nós, pessoas assim, se eu te disser que foram 7, 8, todas morreram. E ele disse, se saírem daqui, eu vou matar. E eles saíram, só que não saíram para debaixo da mão de Deus, que é onde a gente tem a proteção. Eles saíram e caíram no mundo, e Ele tirou a vida deles. E todos, meus amados, todos morreram no carnaval. Todos morreram atropelados, outros morreram porque caíram de um predinho, outros morreram assassinados, todos morreram no carnaval. E ali eu fiquei com muito medo. Mas só que ele chegou em mim e falou assim, olha, e eu vou te dar um sinal. Vou te dar um sinal. O que eu vou fazer com a tua mãe se você contar para ela? E ali eu saí daquela casa para ir comprar o lanche. E eu estava em consagração, não podia ir até a esquina. Mas ele mandou eu ir até a padaria. Eu não entendi, mas eu fui comprar o lanche. E quando eu voltei, eu estava na esquina de casa já. Não tinha nada à minha frente, nada.
De repente um galho entrou no meu olho e cortou daqui até aqui. E começou a jorrar tanto sangue, e eu tampei os meus olhos e achei que eu não ia enxergar nunca mais. E saí gritando pela rua, eu tô cega, eu tô cega, eu tô cega. E aquele sangue jorrando. E eu entrei dentro de casa. E aí o demônio incorporou de novo e disse: este é o sinal que eu te disse. Se contar para tua mãe, eu vou matá-la. A gente fez o curativo. Eu fiquei ali naquela casa. Só que eu não aguentei ficar lá. Eu comecei a chorar muito. Comecei a ficar com muito dó da minha mãe, com mais ódio do meu pai. E ele não queria que contasse para minha mãe, porque ele queria destruir mais. Ele queria ficar num ponto que minha mãe nunca perdoasse meu pai. Então o inimigo, ele espera a mulher descobrir num ponto que a mulher já está muito machucada, para não ter volta, para a gente não liberar o perdão. Por isso que muitas das vezes, minha amada, a gente tem que fazer um esforço. Meu amado, a gente tem que fazer um esforço de perdoar. Porque foi assim que Jesus morreu por nós, perdoando os nossos pecados. Por isso que a gente tem que fazer esse esforço, porque cada vez que a gente perdoa, é uma vitória para Deus e uma derrota para o inimigo. Cada vez que a gente perdoa, Deus ergue a taça da vitória. E o inimigo sai com a cabeça baixa, igual saiu com Jó. E ali eu fugi. Meu pai saiu para resolver os negócios, eu fugi da casa, fui para minha casa. E o inimigo, ele revela também. E ele revelou para o meu pai que eu tinha fugido. E quando eu cheguei na minha casa, eu com muito medo, não sabia o que eu fazia. Minha mãe: Kelly, o que está acontecendo? Que olho é esse? Seu pai te bateu? E eu: não, mãe, meu pai não bateu. Você acredita que minha mãe veio acreditar só uns anos atrás que não foi meu pai que me bateu? Que realmente eu não vi nada. E quando eu vi, meu olho já estava encharcado. Que eu entrou um galho no meu olho, mas eu não enxerguei, que não tinha nada. Inclusive eu levei ela até lá e não tinha árvore, não tinha nada. Então, até um tempo atrás ela ainda não acreditava. E quando eu cheguei na minha casa, minha mãe me impressionou tanto que eu tive que contar. Só que antes de contar, eu entrei num banheiro. Naquele meu banheiro sem porta, naquele meu banheiro sem fechadura, e eu fiz uma oração ao Senhor. Falei: Senhor, o Senhor venceu com Davi. O Senhor livrou Davi. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é tão forte como eu vi lá naquela igreja, como foi com Davi, então eu vou contar. Mas eu quero que o Senhor não deixe que nada aconteça, nem com a minha mãe, nem com meus irmãos e nem comigo. E aí eu vou saber que o Senhor é forte desse jeito. Porque se eu contar, Ele vai matar meus irmãos, e eu sei que Ele faz isso. Então eu me coloco e coloco a minha família diante do Senhor e peço que o Senhor faça comigo igual fez com Davi. Eu saí daquele banheiro aos prantos e contei para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, meu pai chegou. E os dois brigados, os dois separados, os dois saíram nas mãos, nos tapas e tudo que vocês imaginarem. Aqueles barracos de novela mexicana. E se estapearam. Sei que o meu pai foi para fora de casa. Se separaram. E ali começou a minha grande bênção. Eu disse para vocês que foi a minha maior decepção, mas foi a minha maior vitória. Porque se não acontecesse nada disso, hoje eu não estaria casada com o Rubinho. Porque foi nessa hora que eu conheci o Rubinho. E se meu pai estivesse em casa, ele jamais me deixaria namorar. Se meu pai estivesse em casa, eu jamais teria tempo para namorar, porque eu iria estar condenada a roncó, cemitérios, noites, tudo em favor dos demônios. E o Senhor me separou para estar falando do amor da palavra dele. O Senhor tem um chamado na minha vida. E embora Ele deixou que eu passasse por todas essas coisas, o Senhor deixa nós passarmos por todas as coisas, para que nós possamos ter o que contar, para que nós possamos ter bagagem, ter coisas para ministrar, porque senão nós seremos pessoas vazias. O que nós vamos ministrar para uma pessoa que o marido dela está traindo ela, se nós não temos nada para dizer? O que eu vou passar para uma pessoa que está no espiritismo, se eu não sei o que é o espiritismo? Mas eu posso dizer com toda a propriedade. Um dia eu fui consagrada. Um dia eu tive meus braços cortados. Um dia eu tive meu sangue lá selado para fazer um pacto, porque era no meu corpo que ele ia descer. Mas no último dia Deus me tirou de lá. Meu amado, Deus é o Deus da última hora. Quando a gente põe a mão, o Senhor não pode pôr a mão. Porque é a lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar.
Quando a gente tira a nossa mão, entre a mão de Deus. Quando a gente tira o nosso eu, entre a Deus. E ali entrou Jesus na minha vida. Ali eu pude ver que Deus tinha um chamado para mim. Eu comecei a ir na igreja devagarinho, mas eu ainda não fui direto. Para você ver como a gente ainda é teimoso. Já tinha ouvido falar do amor de Deus, por que eu não fui? Mas é porque o inimigo nos prende. Eles nos seguram, dá preguiça, a gente perde o horário, chega a visita na última hora, tudo pra gente não ir até Deus. E isso aconteceu. Até que um dia eu comecei a ir, conheci o Rubinho. Ele entrou na minha casa, ele, meu Deus, que casa é essa? Parece um barraco, cheio de furinho, onde chove, pinga dentro, não tem porta. E ali nós começamos a namorar. E o Rubinho não namorava. Na minha rua foi a 8ª, gente. A 8ª. E todo mundo diz, você vai namorar esse cara não é um vagabundo, esse cara não faz nada, esse cara fica na rua o dia inteiro, esse cara fica lá na casa dele e tal, fazendo nada. E eu era a melhor aluna da escola. Deus cuidava tanto de mim e eu não sabia. Cuidado para aquilo que o Senhor tem feito por ti e você não tem visto. Deixa o Senhor tirar as escamas dos seus olhos hoje. Deixa Ele te mostrar o que tem feito por ti. Porque quando a gente vê o que o Senhor tem feito por nós, e nós começamos a ser grato, aí Ele começa a fazer coisas maiores. Ele faz pequeno porque não estamos vendo. E o Senhor começou a fazer umas coisas pequenas por mim. Ele começou a me dar o meu amado. Porque quando eu bati o Rubinho... Quem é que acredita em amor à primeira vista? Eu sabia que ninguém... 1, 2, 3, 5 pessoas acreditam. Mas eu vou te dizer que acredito, que isso existe. Quando eu bati o olho no Rubinho, eu o amei. E eu vou te provar diante da Bíblia. Isaac, quando viu Rebeca, e Rebeca, quando viu Isaac, o amou e a amou. Assim que bateram os olhos um no outro. Então existe amor à primeira vista. Tudo tem que ter base bíblica. E quando eu o vi, eu o amei. Então assim, eu comecei a pedir a Deus, eu quero namorá-lo, eu quero namorá-lo. E eu sempre fui determinada no que eu queria. Com 14 anos eu quero namorá-lo. E ele não namorava não, fui a primeira namorada. E ele passou a me namorar. Em casa, tudo certinho, conforme a lei, minha mãe falou com ele. E aí sim, Deus podia começar a obra, porque eu já estava namorando, meu pai não podia fazer nada contra, eu não podia tirar, acabar mais com o meu namoro, embora ele tentou, brigou, e minha mãe, não, você não está mais em casa, aqui você não manda. E aí, meu amado, meu pai foi preso, aconteceu tudo de ruim. Aqueles demônios tentou deixar meu pai louco, meu pai começou a ver demônios, e não mais aquelas entidades, como se denominam. Ele começou a ver demônios. Meu pai foi passageiro, meu pai teve mal de Parkinson, meu pai teve diabetes. E aí ele teve que se render ao nosso poderoso Deus. Aí um dia ele entrou numa igreja, quando ele não tinha mais nada. Às vezes é necessário que nós percamos, para que nós possamos ganhar mais. Às vezes é necessário que nós percamos, para que nós possamos crescer mais. Para Deus fazer esse homem forte, essa mulher forte. E meu pai perdeu tudo, para que ele pudesse conhecer Jesus. E ali, ele entrou numa igreja. Ele, foi manifesto, teve aquela toda a libertação. E uma criança de 8 anos orava para que meu pai voltasse para casa. E não era eu, óbvio, porque eu ainda tinha ódio dele. E eu não queria que meu pai voltasse para casa de jeito nenhum. Mas o meu irmão começou a ir para a igreja, começou a fazer campanha pelo meu pai, uma criança de 8 anos, meu amado. Quando você quiser alguma coisa, peça para o teu filho orar por ti. Quando você estiver precisando de algo impossível, algo grande, pede para uma criança orar, porque Deus ouve a oração de uma criança. E meu irmão fez essa campanha. Meu pai se converteu. E hoje, meu pai está lá na minha casa. E eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu pai voltou para casa. E eu não queria que ele voltasse para casa. Eu ainda tinha muita mágoa, muito ódio do meu pai. Ele voltou para casa e meu pai nos criou com muita educação. Quando 2 adultos estão conversando, uma criança não pode entrar no meio. Quando você pede para ir em tal lugar, é não. Não tem mais pai. Não, acabou.
E de repente ele voltou para casa e eu estava numa rebeldia tão grande que ele falava comigo, eu fingia que eu não ouvia. Ele pedia as coisas para mim e eu fingia que eu não o ouvia. Era como se ele não existisse naquela casa. E aí eu fui conhecendo o amor de Deus. E aí quando eu conheci o amor de Deus, eu fui conhecendo o perdão de Deus. Como Deus pode me perdoar dos meus pecados se eu não libero o perdão sobre o meu pai? Meu amado, como Deus pode liberar o perdão sobre a sua vida se você não perdoa o seu esposo? Se você não perdoa o seu amigo? Se você não perdoa o seu filho porque faltou com respeito contigo? Como a gente pode chegar diante de Deus e exigir esse perdão se a gente não tem cumprido o mandamento? E ali eu comecei a ir para a casa do Senhor. E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Perdoa ele, perdoa ele, perdoa ele. E foi difícil perdoá-lo. Perdão é uma decisão. Não espere sentir para perdoar que você não vai perdoar. Perdão é decisão. Decida perdoar. Porque quando a gente decide, é igual quando a gente levanta as mãos e aceita Cristo. É uma decisão. Aí o Espírito Santo entra em nós. E quando nós decidimos perdoar, aí o Espírito Santo começa a gerar o perdão na nossa vida. E ali eu comecei a gerar, Senhor, gera o perdão na minha vida pelo meu pai, gera o perdão na minha vida pelo meu pai, eu quero amá-lo de novo. Eu quero gostar dele de novo, porque eu comecei a sentir tanto nojo do meu pai, porque eu não podia ver ele na minha frente. É como se eu morasse com o inimigo dentro da minha casa. E ali o Senhor começou uma restauração no meu lar. Por isso, maridos, tomem cuidado com o que vocês fazem dentro da tua casa. É muito importante, vocês não sabem a figura que vocês representam para os seus filhos. E hoje nós estamos numa sociedade que, infelizmente, eu tenho que dizer, mulheres, toma cuidado com o que você faz dentro da tua casa. Vocês têm filhos que Deus confiou a vocês. Não permita que seus filhos passem por isso. Porque uma mágoa gera uma frustração gera desviar do caminho. Não deixe os filhos de vocês desviarem do caminho por causa de uma mágoa. Não deixe de se transformarem em mulheres e homens rancorosos, porque vocês fizeram algo errado no casamento de vocês. Meu pai fez isso, mas para a glória de Deus, Deus me tirou antes. Antes de que eu pudesse fazer algo contra o meu marido, antes de que eu pudesse me tornar uma ostra fechada, dura e rancorosa, o Senhor tocou o meu coração. E antes eu tive que liberar esse perdão sobre a vida do meu pai. E eu tive que me prostrar diante dele, pedir perdão a ele. E quando eu pedi perdão a ele, foi tirado um fardo tão grande de cima de mim, como aquela mulher que andava corcunda. Quando eu pedi perdão a ele, é como se eu arrancasse e eu pudesse estar leve, como se eu pudesse ter direitos diante do Senhor. E eu não sentia isso antes, porque o inimigo tinha cegado. E a gente só sente isso quando a gente é livre. E eu só senti isso quando eu passei a ser livre. E aí começou toda a minha história. Meu pai veio para casa. Meu irmão já era convertido, né? O outro passou a tocar bateria, aprendeu sozinho. O Espírito Santo o impulsionou e ele toca na igreja. O outro tem ministério de intercessão, é casado, bem casado. E eu também sirvo o Senhor, tenho o meu lar diante de Deus. E quando eu comecei a namorar o Rubinho, como eu te disse, com 14 anos, eu sabia que era com ele que eu ia me casar. E eu dizia pra ele, amor, eu vou me casar contigo. E ele dizia, essa guria é louca. Essa menina é doida. E naquela época, a gente não servia a Deus ainda, né? Porque eu ia esporadicamente. E meninos e meninas ficam. Meninos e meninas dormem antes do casamento. E o Rubinho não foi diferente. Ele começou a me namorar para dormir comigo. Porque eu era, digamos assim, acho que do bairro e mais os 10 vizinhos, acho que é a única virgem que tinha. E ele, interesseiro, né? E ele com os amigos dele fez uma aposta e uma proposta que ele ia dormir comigo.
Mas o Senhor cuidava de mim até naquela época, porque quando o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Ele nos guarda, Ele nos livra de coisas que a gente nem sabe. E o Senhor me livrou, para que pudesse um dia Ele casar comigo. Ele tinha que ver que eu era diferente. Ele tinha que ver que havia algo em mim especial. E o Senhor me guardou, o Senhor me livrou. E eu chegava nele: não, Rubinho, pode ficar tranquilo, vai ser com você, depois que eu casar. E isso deixava, acho que, ele mais encucado, né? Aí ele fez um teste, passou no futebol lá no Rio Branco de Americana, como ele disse para vocês. E eu comecei a fazer campanha: Senhor, eu quero muito noivar. Com 14 anos, viu, gente? Com 15 eu comecei na igreja, com 15 anos eu estava fazendo campanha para noivar. Mulheres solteiras, casar é bom, viu? Não pense que todo mundo diz que vai se enforcar, que é ruim, não. É muito bom casar com o homem certo. E eu fazia campanha. Então, se você fizer campanha, Deus vai te dar o homem certo, e não tem erro o homem certo. E eu fiz campanha: Senhor, eu preciso casar. Eu quero casar com ele. E tem mais, ele é muito grosso. Eu não quero um homem grosso. Eu quero um homem carinhoso. Eu quero um homem que me trate que nem uma princesa. Eu quero um homem que me coloque só abaixo de ti. E se bobear ainda, só por amor a ti, porque se eu não conhecesse Jesus, até acima. E eu lá, fazendo campanha. E sabe que ele voltava dos treinos, né, de longe? A gente ficava 40 dias sem se ver, né, 45, 30. Ele chegava: amor, sem dinheiro, sem R$1 no bolso, gente, o maior cara de pau do mundo. E falava: amor, vamos no cinema, sem dinheiro, só para mim não ir para a igreja, porque eu estava na minha campanha. E eu: não, se eu faltar na minha campanha, se eu não for fiel com Deus, como ele vai ser fiel comigo? E o engraçado é que ele vinha só no final da campanha. É sempre na última ou na penúltima elo de campanha, de voto que eu fazia com Deus. E eu ia. E ele ia até o ponto de ônibus comigo, porque ainda ele era Durango, viu, gente? Andava de busão, aquele Mercedão bem grandão. E ele ia até o ponto comigo. E quando nós chegávamos no ponto, ele me convencia: não, amor, vamos no cinema, eu vou embora amanhã. E o que você vai fazer na igreja? Não, amor, eu tô em campanha. E ele reclamava tanto, até que o ônibus chegava. E ele entrava comigo. E quando ele chegava lá na igreja, ele ficava com o olho assim, ó. Um olho aberto e outro fechado, para ver se eu estava indo na igreja dar em cima de alguém, ou se alguém estava dando em cima de mim. E eu estava indo lá orar por ele, para Deus mudar a vida dele, para Deus fazer ele casar comigo, para Deus prosperar ele, para nós podermos casar. Resumindo tudo, o Senhor ouviu minhas orações, nós ficamos noivos. Só que aí nós namorávamos já há 3 anos e meio. E o namoro não pode durar tanto, senão a casa cai. Acontece muita intimidade gera muito fogo, fogo gera chama, chama gera incêndio. E aí já viu, antes do casamento não pode ter incêndio. E aí nós decidimos casar, sem nada. Ai, meu Deus. Aí, Senhor, vamos começar uma campanha para o Senhor nos honrar. Ó, Senhor, é para não pecar, hein? Se é para não pecar, então o Senhor faz a sua parte aí no céu, que a gente faz a nossa aqui embaixo. E aí nós começamos. Ele começava lá de Ribeirão Preto e eu daqui de São Paulo, porque aí ele converteu. Todas aquelas minhas orações foram depositadas. Quero dizer algo para você. Tem coisa que há 10 anos você está orando, 5, 2, 1 ano, 1 mês. O Senhor tem recebido lá no trono dele. Ele é como a gente depositasse. Fica tudo lá correndo juros. E quando o Senhor nos der, minha amiga, será uma restituição tão grande, com tantos juros, que não tem collar que roube os nossos juros. E aí, meu marido converteu, óbvio, meu noivo lindo, maravilhoso. E aí precisávamos do dinheiro. Porque sem dinheiro não come, não vive de amor, né? Do Espírito Santo, não dá pra gente alimentar a barriga. E aí o Senhor prosperou ele. Ele foi o último a subir para o profissional, mas é o único da equipe dele, daquele meio, que subiu para o profissional, que está num time até hoje assim visível. Todos os outros sumiram, mas ele que servia a Deus, o Senhor tem mantido pela misericórdia dele na vitrine. E foi o último. Por isso não se envergonhe, não se acanhe se as coisas estão demorando, porque quando o Senhor der, é para ficar.
Quando o Senhor der, nenhum inimigo pode tomar. Então, o que Deus deu para ele foi no tempo de Deus e na hora de Deus. E Deus tem um tempo e uma hora certa. Deus tem uma agenda que Ele marca. Amanhã é o dia do Fabrício. Depois de amanhã é o dia do Sérgio. Depois de amanhã é o dia da Kelly. Deus tem uma agenda certinho. E quando Ele marca essa agenda, é cravado. Porque o Senhor não tem tempo, Ele não tem relógio. Então Ele dá na hora certa. Na hora que a gente está preparado para receber e não perder. E aí foi que o Rubinho foi vendido, porque nós tínhamos decidido casar. Então o Senhor Ele honrou a nossa fé. E nós compramos um fogão em 10 vezes sem juros. Nós casamos com um fogão, sem colchão, sem geladeira, sem nada. E aí quando ele subiu profissional, Deus honrou tanto, que a gente tinha comprado só um fogão, que ele foi vendido para o Guarani de Campinas. E o dono do clube tinha um flat. Então nós já tínhamos lugar para morar. Tinha fogão, tinha cama, geladeira, tinha tudo. Não precisei nem do meu fogão. Deus só precisou do fogão para honrar. Inclusive o fogão está lá até hoje. A gente tem até um carinho pelo fogão. Não que é apegado ao fogão, mas a gente lembra. Quando as coisas estão difíceis, a gente olha para o fogão. Precisamos exercitar mais a nossa fé. E aí, para terminar e não roubar muito tempo dos meus queridos irmãos, é só isso que eu queria assim passar para vocês. Quando o inimigo faz as coisas, o Senhor superabunda a graça. E quando eu olho para aquele fogão, eu lembro da fé que o Senhor nos gerou. E aí nós casamos, saí de casa pela primeira vez, fui morar em Campinas e começou toda a nossa trajetória de vida. E eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você. Deus quer fazer da sua boca a boca de Deus. Deus quer fazer de você um instrumento usado por Ele. Deus quer fazer de você uma pessoa diferente, a qual onde você ande, as pessoas olham, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, uma pessoa segundo o meu coração, uma pessoa diferente, uma pessoa que causa tumulto, um tumulto santo. Um tumulto santo, que onde ela chega há a cura, a libertação, casamentos são consolidados, filhos são restaurados, pessoas são libertas, são batizadas com o Espírito Santo, pessoas se aproximam de Deus. É assim que o Senhor nos quer, para fazer a diferença. Não para ser contendeiros, não para ser briguentos, não para ser pessoas que são assim, ó, excluídas, mas sim pessoas diferentes. E o Senhor me chamou para isso. O Senhor foi especialista. Ele me tirou do nada e me colocou na posição que eu estou hoje. Não que eu sou muita coisa, mas da onde Ele me tirou, eu me sinto uma privilegiada. E o Senhor te chamou para tirar você da onde você está. Não importa se você está numa posição boa, não importa se você está numa posição ruim. Você não chegou nem na metade do que o Senhor tem para você nesta noite. Ele vai fazer com você como fez com Daniel. O Senhor me deu essa palavra hoje. Era essa palavra, mas eu não vou ler para vocês. Do capítulo 1 e 2, se possível, ler em casa. Deus queria que eu aderisse essa palavra ao meu testemunho. Deus pegou Daniel, da linhagem real, da linhagem da onde iria vir Jesus, da linhagem de Davi, uma pessoa muito importante para o Senhor, e levou cativo lá a Babilônia. Foi quando o Senhor pegou toda Judá e deixou que Babilônia sitiasse Judá, pegasse todos eles. E o governador, na época, pegou 3, na verdade 4. Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome novo deles, e Daniel. E levou para Babilônia esses 4, simplesmente para treiná-los, babilonicamente falando. Tirou eles lá de Judá, tirou os hebreus de lá, tirou eles para fazer tudo de novo, porque ele queria príncipes, homens bonitos, homens de exigência, bonitos, inteligentes e sábios. Se um homem que é rei exige isso de uma pessoa, tu imagina o que o Senhor quer exigir de ti, que é a imagem e semelhança dele. Ele que te fez, Ele que te criou, Ele que te formou. Se um homem carnal exigiu isso de um homem, imagina o que o Senhor quer de você. E quando esse rei pegou esses 4, treinou eles durante 3 anos, comendo dos manjares
da comida do rei, da bebida do rei. Mas Daniel se posicionou e falou: não quero desse manjar, porque eu quero ser separado, eu quero ser diferente. E é essa palavra que o Senhor quer hoje para você. Seja separado, seja diferente, que o Senhor vai te honrar como honrou Daniel. Daniel foi separado, Daniel foi diferente. Quando o eunuco chegou nele e falou: não, Daniel, você tem que comer. Daniel falou assim: mas eu não quero comer, então eu vou fazer um propósito contigo. Me dê só legumes. Não, mas você vai ficar abatido, o rei vai saber e vai me mandar embora, vai me mandar para a forca. E Daniel falou para ele: faça um teste. Durante 10 dias, você me dá só legumes para comer. Se eu não estiver abatido, eu como manjar. Mas se eu estiver revigorado, você deixa eu comer só os legumes. E depois de 10 dias, eles foram olhar os 4. Daniel e seus 3 amigos. Daniel e os seus linhagens reais. E eles estavam mais gordos e mais bonitos e mais revigorados, diz a Bíblia, do que os que comiam da linhagem do rei. E ali ele passou durante esses 3 anos escondido, comendo só de legumes. Se separou. E quando o rei teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar, e esse rei ia mandar matar todos os sábios daquele reinado, porque ninguém conseguia interpretar. Houve um rapaz que falou: eu tenho uma pessoa para interpretar esse sonho. Daniel. E Daniel foi lá e interpretou o sonho. A Bíblia nos diz: como não teve homem como coração igual a Davi, não teve homem como consagração igual a Daniel. Hoje Deus quer que nós saiamos daqui como Davi e como Daniel. Coração segundo de Davi e consagração como a de Daniel. Daniel consagrou e ele pôde interpretar. E o rei ficou tão assustadoramente, assim, animado, com os olhos abertos, emotivos. Ele ficou tão assim satisfeito com Daniel, que ele pôs Daniel como governador. Ele honrou Daniel, deu presentes a Daniel e colocou Daniel num banquete imenso. E hoje o Senhor está nos chamando para participar desse banquete. Hoje o Senhor está me convidando e te convidando para participar desse banquete, como fez Daniel. Daniel participou de um banquete simplesmente porque ele se separou para o Senhor, porque ele simplesmente se consagrou a Deus. E hoje Deus não quer saber a tua religião, se você é crente, se você não é crente, porque crente até o diabo é. Deus não quer saber como está a sua vida, porque a sua vida começa a partir de hoje. A nossa vida começa a partir do momento que a gente coloca ela diante de Deus e gera uma nova motivação, um novo arrependimento. E hoje o Senhor quer te colocar de uma maneira diferente. O Senhor fez isso comigo, me tirou de uma posição de vergonha e me colocou nessa posição. Um dia eu andava num carro cheio de buracos nele, cheio de manchas brancas. Onde eu ia andando com esse carro, todo mundo olhava. E eu me sentia a rainha da mortandela dentro do carro. Porque esse carro o Senhor que tinha me dado. Hoje o Senhor quer te colocar mais grato. Hoje o Senhor me deu um bom carro, porque eu soube ser grato quando Ele me deu um carro todo manchado de branco. O Rubinho passava a marcha. Quando passava numa subida, tinha que reduzir, quem dirige sabe, tem que reduzir a marcha. Aí o carro dava um tranco. Quando ele olhava para o lado, eu não estava mais lá, o banco tinha ido lá para trás. Essa é a história da minha vida dentro de um carro. Quando a gente tinha que viajar, a gente costurava o carro. Já viu costurar um carro de arame farpado? A gente costurava o carro de baixo assim, para poder viajar, porque o assoalho estava caindo. E a gente costurava o carro. Só que o detalhe é que quando a gente passava na água, molhava tudo os nossos pés, porque entrava água no assoalho do carro. O Rubinho, durante 2 anos, teve problema nas costas, porque ele dirigia o carro assim. O banco era torto. E mesmo assim a gente dava glória a Deus por esse carro. Porque a gente pelo menos não andava naquele gigantão do Mercedão. Eu não ia mais pro ponto de ônibus. Eu tinha um carrinho. Parecia uma mortadela o carro, mas era meu. E hoje o Senhor está te chamando a ser grato. Hoje o Senhor está te convidando a participar de um banquete real.
Hoje o Senhor está te chamando a fazer como Daniel. Deus quer tirar de você tudo aquilo que não agrada. Deus quer tirar de você tudo aquilo que tem impedido das bênçãos dele se colocar na sua vida. Peço que você se coloque de pé. Se coloque diante de Deus agora. Coloque os seus sonhos, os seus planos diante do Senhor. Faça como Daniel fez. Daniel orou a Deus e falou: Senhor, só o Senhor pode dar essa interpretação. Se o Senhor não der, todos nós morreremos, porque todos os sábios morrerá. Mas eu creio que o Senhor pode dar. E quando ele chegou diante do rei Nabucodonosor, ele falou: de mim eu não tenho nada, mas o rei que está acima dos céus, entronizado, ele interpreta os sonhos. Ele deu toda a glória a Deus. E hoje você vai dar glória a Deus. Hoje você vai se colocar diante do Senhor e vai dizer para Ele que só Ele pode fazer na sua vida. Só Ele pode te dar a profissão que você quer. Só Ele pode cuidar do seu comércio. Só Ele pode cuidar da sua vida empresarial. Só Ele pode cuidar dos seus sonhos. Às vezes você está indo pelo caminho direito e você quer ir pelo esquerdo. E você não tem coragem de tomar essa decisão. E hoje o Senhor vai te direcionar. Hoje o Senhor vai te mostrar o caminho que tem que ser seguido. Porque Ele vai fazer como fez com Daniel. Daniel foi honrado. E hoje o Senhor vai te honrar. Hoje o Senhor está te chamando, filho meu e filha minha. Hoje é o dia que eu começo a honrar a tua vida. Hoje é o dia que eu começo a entrar com providência no seu lar. Hoje é o dia que eu começo a tomar os seus empregados em minhas mãos. Você não tem sabido o que tem sendo feito no seu comércio. Você não tem sabido o que a sua empregada tem feito do seu lar. E hoje o Senhor vai tirar as escamas dos seus olhos. Hoje o Senhor traz a você o entendimento que deu a Daniel. Sabedoria, discernimento, ser abençoado, ser escolhido e ser totalmente direcionado por Deus. Se coloque diante de Deus. Peça a Ele essa sabedoria, esse discernimento. Porque quando Deus dá sabedoria, é totalmente diferente de inteligência. A pessoa pode ser muito inteligente e não ser sábia. Porque a sabedoria vem do alto. É a sabedoria que mostra onde está a prosperidade. É a sabedoria que mostra como devemos orar. É a sabedoria que mostra onde devemos estar. É a sabedoria que mostra onde nós devemos ir. Oh, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai, como servos Teus. Eu quero orar, Senhor, por cada mulher e cada homem neste lugar, Senhor. Eu peço que nesta hora, Senhor, que o Senhor venha fazer como fez com aqueles 4 homens, Pai, da linhagem real. Porque eu creio que cada um aqui, Pai, é da linhagem real do Senhor. Porque cada um aqui, Senhor, é chamado por Ti. Cada um, Senhor, foi escolhido por Ti. E não deixe, Senhor, que ninguém saia daqui, Pai, sem ter essa convicção. Não deixe, meu Pai, que ninguém saia daqui, Pai, sem saber os Seus planos na vida dele. Sem saber o que Tu queres na vida dele, Senhor. Coloca comprometimento dos jovens, comprometimento das mulheres, das esposas, dos maridos, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Pai, como homens e mulheres, e trazemos à existência comprometimento do céu sobre as nossas vidas. Trazemos à existência, Senhor, fidelidade nossa contigo. Trazemos à existência, Senhor, uma aliança renovada para contigo. Oh, Pai, nesta noite, neste lugar, Senhor, pedimos que o Senhor comece a mover os céus em favor deste povo. Que o Senhor comece a mover os céus em favor dessa mulher, em favor deste homem, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Pai, como boca de Ti. Que a nossa boca seja usada por Ti para a glória e louvor do Seu nome. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos livrar. Que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Porque só o Senhor pode nos livrar de todo mal. Oh, Deus, livra cada um de nós, Senhor, de toda armadilha do inimigo, de todo espírito de roubo, de todo espírito de sequestro, de toda sorte
sorte maligna, Senhor, de toda inveja, de toda obra de macumbaria, Senhor, de feitiçaria, magia negra, caia por terra nesta noite. No nome de Jesus, Pai. Se tentaram contra o teu povo, Senhor, derrote agora. Coloca por terra, Senhor. Oh, Pai, liberta essas mulheres, liberta esses homens, Senhor. Faça deles livres hoje para a louvor e glória do seu nome, Pai. Colocamos diante de Ti as nossas casas. Traga livramento, traga libertação, Senhor, pelo poder do Teu nome, Pai. Pelo poder que em nós opera, nós profetizamos, Pai, libertação sobre cada um aqui, Senhor. Toma a mão de cada um, Senhor. Toma o coração de cada um, Senhor. E faça agora, Pai, que todo mal, tudo que não provém de Ti, Pai, venha voltar de onde veio, para a honra e glória do Teu nome. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, nós oramos, porque só Tu para nos livrar, só Tu, Pai, para nos tirar de todo mal, Deus. E o Senhor pode nos livrar de todas as coisas. Aleluia.